Boa noite, pessoal. Que prazer estar aqui com vocês. Eu estou muito, muito feliz por vocês estarem aqui comigo hoje. Então, que é um dia assim que a gente não sabe se é feriado ou não. Não sei se vocês trabalharam ou não, né? Mas, de qualquer forma, talvez você me conheça ou não também. Às vezes você caiu aqui de paraquedas, mas independente de como for, eu queria te dar os parabéns por você ter escolhido se capacitar, estar aqui comigo hoje para aprender um pouquinho sobre startups, sobre como que funciona esse universo, porque de fato você poderia estar em qualquer lugar, aí no sofá da sua sala vendo Netflix, ou jantando, tomando uma cervejinha, um vinho com seus amigos, mas você escolheu estar aqui comigo hoje e eu estou muito honrada, queria te dar os parabéns, você tomou a decisão certa. Então, eu vou começar me apresentando. Eu sou a Adriana Hilsdorf e eu trabalho com startups aí tem mais de 10 anos, tá? E vou contar um pouquinho da minha trajetória para vocês. Eu sou mentora no programa Batalha das Startups da Rede Record. Eu dei aula no curso do João Kepler, do Investidor Anjo. Fui mentora no curso Mercado de Capitais da GV. Dei aula no Damásio. Também dei aula numa das maiores plataformas do Brasil, que chama Descomplica. E estou aqui para apresentar o meu método ASP, que é Jogar Startup na Prática, que é um método que eu criei fruto de anos de aprendizado com essas startups aí. E, enfim, eu organizei todo esse meu conhecimento e passei para vocês, assim, o meu intuito aqui hoje é passar para vocês de uma maneira simples, didática, que vocês entendam de fato, sem aquele juridiquês, porque eu sei que o advogado aí já tem, ele costuma já falar um pouco mais difícil, mas a minha intenção aqui é simplificar para que vocês, de fato, entendam o que é direito das startups, né? Então, o que eu queria passar para vocês aqui? Que, graças a esse método que eu criei, eu consigo advogar de qualquer lugar que eu tiver. Isso aí, em primeiro lugar, é bem importante vocês saberem que a gente tem essa liberdade. E também, o que acontece? Eu sou procurada por essas startups em qualquer fase que elas estão, eu consigo atender elas. Então, seja na fase embrionária, nos primeiros atos constitutivos, seja na fase do M&A, seja numa fase do investimento anjo, seja na fase do IPO, qualquer fase você consegue estar presente e a figura do advogado é bem importante para isso. Então, o que eu queria passar aqui para vocês hoje é a minha visão de advogar para startups, que é de uma maneira muito mais leve, uma maneira muito mais fácil, divertida, sem aquela pilha de processos atrás. Então, assim, eu acho que você já deve ter, você aí que é advogado e está aqui querendo entender um pouquinho de como que funciona essa dinâmica, esse universo das startups, você deve estar se perguntando, puxa, mas pode ser que não seja para mim esse método, porque é uma coisa muito nova, eu vou ter que aprender muitas coisas, será que eu dou conta, será que não? Mas olha, fica aqui comigo que eu tenho certeza que você vai aprender tudo direitinho que você precisa, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar falando sobre a dor que eu tinha, que eu acho que é a sua também. Se você está aqui hoje, é que você quer mudar a trajetória da tua carreira, que você está insatisfeito e você quer dar uma guinada, né? Então, assim como você, eu também já estive nesse lugar. E eu confesso que, assim, eu cheguei a quase desistir do direito. Vou te contar por quê. Assim, eu trabalhava no escritório de médio para grande porte, então eu era a única estagiária, eu e mais um estagiário, e a gente tinha, assim, milhões de processos para cuidar, pilhas e pilhas de petições, prazos, eu vivia estressada, nossa senhora, eu vivia, assim, super nervosa, e a minha rotina era assim, trabalhar, estudar, trabalhar mais um pouco. Trabalhar, estudar, trabalhar mais um pouco. Então, assim, acho que assim como você deve estar pensando, puxa, realmente, eu também tive essa dor. E quando que aconteceu essa minha mudança, né? Primeiro que eu esqueci de falar um ponto importante é que eu quase virei juíza. Porque aí o que eu pensei? A desculpa que eu me dei. Puxa, ao invés de largar o direito, eu fiz 5 anos de faculdade, né? Então, assim, é melhor eu
eu não desperdiçar todos esses anos de tudo. Eu acho que eu vou virar juíza, porque a advocacia está saturada, imagina, eu não vou conseguir ganhar mais que 5 mil reais ou 6 mil reais, mesmo tendo muita experiência, porque não tem espaço para tanto advogado, porque a gente sabe que a faculdade de Direito no Brasil, a gente tem mais faculdade de Direito no Brasil do que em qualquer lugar do mundo junto. Vocês sabiam disso, gente? Olha que loucura isso. É muito advogado se formando e é muita competição. Mas eu digo para vocês que advogar para startup é outro universo. Você se imagina advogando assim, de calça jeans, de tênis, com empreendedor que tem um mindset super diferenciado. Advogar para startup é isso, gente. Vocês vão estar nesse universo maravilhoso que é do empreendedorismo. Vocês vão aprender várias coisas que na faculdade de Direito a gente não aprende. Então, por isso que eu quase larguei o direito e aí eu quase virei juíza. Mas aí o que eu pensei? Essa desculpa que eu me dava. Não, a advocacia está saturada e tal, então vou prestar concurso, porque aí eu vou ficar com aquela estabilidade, vou ter aquele prestígio de ser juíza e vou ter o meu salário garantido ali. Só que aí eu pensei, puxa, eu acho que eu não vou ser feliz não sendo juíza, porque com esse meu perfil, eu sou bem dinâmica, né? Quem me conhece sabe que eu falo pra caramba, né? E aí, o que aconteceu? Eu recebi uma ligação do meu irmão, e nesse dia foi onde tudo começou a mudar. Eu estava ali perdida, não sabia o que fazer, e ele falou, Dri, eu vou abrir uma startup, larguei o meu emprego, e eu quero você como minha advogada, que você precisa me ajudar. Isso, imagine, meados de 2010, e imagina só que meu pai ficou doidão quando ele soube, porque meu irmão estudava numa faculdade muito conceituada, tinha um trabalho numa empresa muito tradicional, e aí ele falou, puxa, vou largar tudo para abrir uma startup e preciso da sua ajuda. E aí ele falou para mim, você topa? Aí eu falei assim, puxa, Gui, beleza, mas o que é uma startup? Eu nem vou poder te cobrar muito caro, porque eu não sei o que é isso, eu vou ter que estudar. Aí ele falou, tudo bem, eu não tinha dinheiro mesmo para te pagar, então ficou elas por elas, né? E desde então foi onde tudo mudou. Assim, eu tive a oportunidade de trilhar uma trajetória muito bacana, uma carreira assim que eu tenho muito a aprender ainda, mas todas as experiências que eu já vivenciei nesse universo das startups, para mim, foi muito gratificante. E eu quero passar tudo aqui para vocês aprenderem. Então, vamos para os pontos principais aqui, que é o que vocês mais estão interessados em saber, né? A gente vai falar sobre 4 coisas principais hoje na nossa live, né? A gente vai falar sobre o mindset do advogado, tá? A gente vai definir o que é uma startup para vocês terem uma noção básica do que é. A gente vai falar sobre quem que participa desse universo, quais são os principais agentes e vamos falar dos instrumentos mais utilizados, tá bom? Então, vamos começar sobre... Ah, gente, eu esqueci de uma coisa, vocês me perdoam? Dos depoimentos, porque, na verdade, eu já dei algumas aulas para alguns alunos e, assim, não sou eu que estou falando que você vai aprender muito e que vai ser uma aula bem legal. Eu vou mostrar aqui alguns para vocês, porque eu esqueci de passar o slide. Me perdoe, né, gente? Porque é muita coisa para eu pensar aqui. Mas vamos lá, eu vou passar para vocês alguns slides aqui. Tem alguns depoimentos. Posso ler aqui o depoimento? Realmente estou impactada com essas aulas de direito. Eu amo direito e já entendia, mas com ela tudo é mais fácil. Parabéns, Adriana. Aí, que legal, gente. Ótima aula, muito bom. A forma como o conceito é explicado aqui economiza horas de estudo e pesquisa. Agregador demais, coisas que nem a faculdade de Direito me passou. Muito foda. Você vai me ajudar muito na startup. E, gente, olha só. O legal é que, assim, uma coisa que eu queria passar aqui para vocês. A faculdade de Direito, como o próprio depoimento aí dele diz, ela não te prepara para a vida real, tá? Você vai aprender direito, mas assim, male male, porque ela não te prepara para esse universo que você tem, ou seja, ela não prepara você para gerenciar o teu escritório, para fazer vendas, para precificar seus honorários. Então, assim, puxa vida, como que eu vou aprender isso? Eu vou te ensinar, você vai aprender aqui comigo no meu método, mas isso, eu tive muita dificuldade no começo e eu tenho certeza que você também tem essa dificuldade, porque é muito difícil a gente saber gerenciar o escritório, como que eu precifico esses honorários, como que eu faço no dia a dia, como que eu tenho que
tratar um parceiro de negócios ou o meu cliente. Então, isso a gente vai aprendendo na prática, tá, gente? E aí, assim, ao longo do seu desenvolvimento, da sua carreira, você fica tranquilo que você vai aprender com os erros dos outros, assim como eu aprendi, e vai aprender com os seus próprios erros também. Mas se você pode encurtar o seu caminho, por que não? Então, você está aqui para se capacitar e justamente ter esse atalho no seu caminho. Então, vamos voltar. E assim, quando você advoga para as startups, você trabalha dessa maneira, muito mais leve, sem processo, aquela pilha de processo, aquela burocracia. Você imagina ficar esperando o despacho do juiz. Gente, assim, para mim, se não fosse o direito para startups, não teria como eu advogar. Para mim, é um direito que não tem mais volta. O mundo da tecnologia e da inovação está aí e você tem que acompanhar isso, porque não tem mais volta. E assim, uma vez que você conhece esse universo e consegue entrar e aprender e ter as ferramentas certas, não tem volta, não tem como você... Imagina eu atrás uma pilha de processos digitando lá, vendo os prazos, eu ia ficar doidinha. Para mim, não funciona mais. E você também tem essa oportunidade, tá? Então, por quê? Porque você vai trabalhar de uma maneira preventiva, consultiva, muito mais agradável. Então, assim, gente, é batata. Você vem na minha que você vai passar de ano, você vai ser feliz. E agora vamos para o primeiro ponto que a gente vai aprender aqui, que é o mindset do advogado. E assim, antes eu queria falar para vocês que o pessoal que está aqui atrás comigo, eles falaram que essas apresentações dos slides, a gente vai enviar para vocês. Assim que acabar essa live, todo mundo vai receber. Então, é um presente meu para vocês. Então, assim, não se preocupem em ficar anotando tudo desesperadamente, porque a intenção aqui é que vocês entendam as ferramentas que vocês precisam desenvolver, que vocês aprendam o que é uma startup, e depois vocês tiram as suas dúvidas. Enfim, vamos com calma. Então, qual a primeira coisa que eu queria passar para vocês sobre o mindset do advogado de startup? Ele tem que usar a tecnologia como uma aliada. Por quê? Como eu falei para vocês, hoje, gente, tudo que a gente faz é usando a tecnologia. A gente não consegue mais ficar longe do nosso celular, enfim, a gente está toda hora checando nosso WhatsApp, nosso e-mail, está sempre usando a tecnologia para alguma coisa. Então, use essa tecnologia a seu favor. Então, goste da tecnologia e inovação, mas também use elas como ferramentas para otimizar a sua atuação. Por quê? Vou te explicar, vou te dar um exemplo. Você tem ali 5 peticionamentos para fazer. Por que não usar um software jurídico que já tem aquele negócio pronto, que você só muda algumas coisas, e aí vai te dar o tempo de você poder focar no que realmente importa, que é a estratégia para o teu negócio, para o teu escritório crescer. Então, pensa nisso, tá, gente? É muito importante. Outra dica do mindset do advogado que eu queria dar para vocês, é importante vocês estarem antenados no mercado como um todo. Vocês têm que entender não só de direito. E olha só que legal, quando a gente é advogado de startup, a gente tem a oportunidade de aprender várias coisas legais que advogando para o tradicional direito, a gente nunca teria. Então, a gente aprende sobre o mercado, economia, política, enfim, a gente tem uma visão macro de tudo. Então, é muito mais gostoso, muito mais interessante, porque a gente tem que usar a nossa criatividade jurídica para poder acompanhar as inovações, porque a gente sabe que o direito, ele não acompanhou a evolução da sociedade. Então, a gente precisa de mais advogados que, assim, tenham um mindset diferenciado e estejam, de fato, aptos a trilhar um caminho que, assim, uma coisa que eu sempre falo aqui, que o novo, ele incomoda. O novo, assim, as pessoas gostam de ficar na zona de conforto. O novo, a gente vai ter sempre resistência com coisas novas. E tá tudo bem. É só você ter resiliência para falar, não, eu escolhi esse caminho e eu vou trilhar ele. Entendeu? Então, essa é uma dica também valiosa para você entender o mercado como um todo. Outra dica que é muito importante é ser interdisciplinar. Por quê? Porque só ter a excelência na aplicação da legislação não vai te fazer um advogado notável na advocacia de startups, porque o advogado de startup, ele é marcado pela rapidez de raciocínio,
pela forma que ele sai de uma situação, como ele negocia um deal para o cliente dele, porque, gente, a gente vai advogar para um monte de empreendedor doidão. Eles vão chegar no escritório e vão falar, Adriana, nossa, tive uma ideia, a gente disruptiva, nunca ninguém fez, e a gente vai virar um unicórnio, todo um bilionário. Aí você tem que dar uma acalmada nesses empreendedores doidão, porque os caras são muito energéticos, assim, sabe? Então, mas, por outro lado, é uma atmosfera maravilhosa, porque você está sempre vendo coisas diferentes, assim. Então, é legal você ter essa capacidade de desenvolver as suas soft skills e ser interdisciplinar mesmo, saber um pouquinho sobre questões comerciais, riscos e a visão de negócio. Puxa, eu aprendi um monte de modelo de negócio que eu jamais aprenderia se eu não precisasse advogar para essas empresas. Então, assim, eu sou suspeita para falar, porque eu amo advogar nesse universo, e eu tenho certeza que você vai gostar também. Porque se você está aqui, é porque você escolheu mudar, você escolheu dar o primeiro passo. Então, é isso. E a última coisa quanto ao mindset que eu queria falar é o seguinte: eu queria que vocês pensassem fora da caixa. Por quê? Estejam abertos a mudanças, porque, como eu falei, puxa, isso aqui é muito para mim, eu não vou conseguir, imagina, eu não estou acostumado, a minha vida é só ver processo, é só fazer tal coisa, eu acho que isso aqui eu não vou dar conta. Gente, vocês vão dar conta, porque eu também não sabia nada. Olha, para vocês terem uma ideia, quando eu comecei a advogar lá atrás, não tinha nada. Eu falei, legal, Gui, vamos abrir a startup, tal. Onde que eu começo a estudar? Com o que eu tenho que ver? Gente, tinha nada. O primeiro livro que eu li, que chama Venture Deals, era só em inglês e, assim, não tinha nada, nenhum material. Eu tive que me virar nos 30. Então, para vocês terem uma ideia como é recente, a primeira turma de especialização no Brasil de startups foi em 2017, 4 anos atrás. E eu tive a honra de ser a integrante dessa turma. E era tudo muito novo. Então, assim, a gente já está numa segunda leva, as pessoas, os empreendedores e os advogados, eles já estão mais maduros, porque a gente aprendeu muita coisa, a gente importou alguns conceitos, até a gente vai até ver alguns instrumentos aqui que são importantes para vocês saberem, mas, assim, é isso. Quando você demonstra esse conhecimento para o teu cliente e de como que funciona essa mentalidade nova, ele vai sentir à vontade com você, vai ter aquele rapport, sabe, aquela empatia. Então, é importante, gente, que você utiliza o conceito que você aprende com a excelência, mas aplicado caso a caso. Por quê? Porque você está lá para ser a parte da solução. Gente, o advogado tem um problema muito grande que, graças a Deus, eu não tenho, mas se você tiver, não tem problema, porque você vai conseguir se livrar disso. Olha, vamos lá. Vocês acham que vocês sempre são dono da razão, que vocês fizeram direito, vocês entendem a lei. Fala para mim se é verdade, não é? Eu também já passei por isso no começo, porque quando eu estava na faculdade, eu me achava, né? Não, eu sou advogada, faço direito. Aí você vai lá no estacionamento, tem aquela placa lá, né? Todos os pertences, nós não nos responsabilizamos. Aí você começa, não, porque isso não pode, de acordo com o Código Civil. Aí você vai na balada, tá lá a comandinha da balada. Se você perder, é 200 contos que você vai pagar. Aí você fica, não, porque isso é cárcere privado. Eu aprendi na minha aula de direito penal, de acordo com o artigo tal. Cara, é assim, a gente funciona desse jeito, porque a faculdade é aquele negocinho, aquele quadradinho. E graças a Deus eu me libertei disso, porque eu conheci esse mundo. E tem uma frase aqui, de nada menos que o JP Morgan, que eu acho que vocês conhecem também, que ele fala uma coisa que se encaixa como uma luva para o advogado startup, que é a seguinte: eu não quero um advogado para me dizer o que eu não posso fazer. Eu contrato ele para me dizer como fazer o que eu quero fazer. Gente, está aí. Está aí o retrato escrito do advogado. Imagina se a Uber chegasse para o advogado e falasse, a gente vai fazer isso. E o advogado já, não, imagina, isso é proibido, conforme a lei e tal. Cara, não ia ter Uber, não ia ter iFood, não ia ter uma porrada de coisa que a gente conhece hoje. Então, assim, esteja com a mente aberta e tenha coragem para falar, não, eu vou fazer, eu quero fazer isso aqui. Porque o advogado é meio, né, medroso, a gente fica meio receoso com as coisas que acontecem. Mas confia no processo que vai dar certo. Então, agora a gente vai falar
realmente sobre o conceito de startup. Então, ó, gente, foca aqui, nada de WhatsApp, nada de celular, vamos focar aqui no que eu estou explicando, que é uma parte importante que vocês precisam entender. Se vocês já ouviram falar, eu acho que a maioria de vocês aqui sabe o que é uma startup, e a gente vai falar um pouquinho sobre como ela funciona. Então, o que é uma startup, basicamente? Ela é uma instituição projetada para criar novos produtos e serviços com condição de extrema incerteza. Por quê? Porque a gente não sabe se vai dar certo ou não a ideia. Então, ela é super jovem e ela aplica tecnologia com base num negócio escalável e repetível. Então, a grande característica da startup é essa, gente. É assim, uma empresa jovem que resolve uma dor do mercado X, usando a tecnologia. Então, a tecnologia é a grande aliada, talvez usando algum conceito disruptivo, e sempre com o objetivo de escalar o negócio exponencialmente. Escalar e repetível. E o que significa isso? É você crescer o número do faturamento exponencialmente, mantendo a mesma base de custos. Então, você imagina você triplicar, quadruplicar, sei lá, quantas vezes você aumentar o número de faturamento e manter o mesmo custo ali? Gente, isso é maravilhoso, né? Todo mundo quer ser uma startup unicórnio. Então, basicamente é isso. Ela vai resolver uma dor, e uma dor de mercado que normalmente as pessoas têm essa dor. Então, as startups que dão certo, elas de fato resolvem alguma dor que a gente tem. E aí o empreendedor, que é o mais esperto, ele vai olhar, analisar aquele mercado e falar, puxa, é verdade, eu vou aqui analisar, resolver essa dor e vou ficar milionário, bilionário, vou virar unicórnio. Então, assim, basicamente, o conceito da startup é esse. E agora eu queria falar com vocês algumas características do perfil da startup. Então, ela sempre está no estágio inicial do negócio, então é uma bagunça, os caras tudo doidão lá com os puffs, vamos fazer, aí o que ele faz, o empreendedor? Ele pega o amigo, ou sei lá, o irmão, o primo, nossa, vamos mudar o mundo com essa ideia. Aí, tá, e vamos começar como? Ah, vamos começar. Você tem dinheiro? Ah, não tenho. Também não. Vamos vender nosso carro? Vamos. Isso aí já tem um nome, chama bootstrapping. Então, você tirar dinheiro do próprio bolso para poder financiar o teu projeto. E aí tudo começa com essa loucura deles, com essa ideia deles. Então, por isso que é tudo meio desorganizado. Então, por isso que ela tem ausência de processos. Então, o pessoal da governança fica doidão. Gente, não fala de startup com eles que eles ficam malucos, porque não existe governança. Nossa, para, entendeu? Assim, uma coisa de cada vez. Vamos fazer o MVP dar certo. Se você não sabe o que é MVP, também não tem problema, porque você vai aprender lá no meu método ASP. Fica tranquilo, mas eu vou falar aqui também, só para vocês não ficarem com dúvida. Que mais? Perfil inovador, controle de gastos significativos, porque os caras não têm dinheiro, não tem nada, e eles querem fazer o negócio acontecer. Então, eles estão sempre apertados. Então, ou eles tiram dinheiro do próprio bolso, ou eles pegam o Family, Friends and Fools, a família, um amigo, para poder aí financiar a primeira parte do projeto. E tentando sempre validar o MVP deles. O que é o MVP? O MVP é o mínimo produto viável, ou seja, é um protótipo que tem que ser validado com um número X de consumidores do produto ou serviço dele. Validou? Aí, puxa, agora a gente consegue respirar e aí conseguir dar os próximos passos. Então, é importante que vocês entendam essa trajetória, porque o empreendedor, ele tem a ideia, aí ele vai formar e criar isso, depois ele vai validar e escalar e consolidar. Então, são esses passos. E, gente, assim, eu vou pôr aqui para vocês agora um slide que é super a realidade de empreender. Então, assim, se você conhece um empreendedor ou se você é um advogado que empreende, cara, a jornada é exatamente essa, ó. Tive uma ideia, vou ficar rico, tive uma ideia, vamos fazer. Aí todo mundo animado, todo mundo feliz pra caramba. Puta, cara, tá difícil isso aqui, mano. Acho que a gente vai precisar, não sei, será que a gente vai... Aí depois, puta, funcionou. Aí, ferrou, vamos parar, vamos procurar um investidor, vamos vender nossa alma, sei lá, cara, vamos se virar. Aí, tipo, putz, agora vai dar certo. Fali.
Ah, consegui, sou foda. Não, só que não, puta, que merda. Pera, deu certo. A trajetória é assim, cara, não tem um ponto linear entre A e B. São mini ataques cardíacos todos os dias que a gente vive, mas, meu, é muito legal trabalhar com esses empreendedores doidos. É uma jornada super gratificante. E você, sendo advogado de startup, também vai aprender isso. E, ó, eu queria te falar um pouquinho sobre o mercado, antes da gente passar para os principais agentes, quem participa dessa jornada, eu queria pedir meu celular, porque eu quero ler para vocês uma notícia que eu recebi hoje no WhatsApp, falando do mercado das startups. Olha só, gente. Para vocês verem como tem oportunidade para gente. Vou mandar aqui para vocês, ó. Recebi hoje essa notícia. Vou ler só um pedacinho, mas para vocês terem ideia do que eu estou falando. Startups brasileiras captam 3,2 bilhões de dólares, gente, dólares, e caminham para recorde em 2021. No acumulado de 2021 até maio, as startups brasileiras levantaram 3,2 bilhões, montante equivalente a mais de 90% do total investido em 2020. Ano recorde para o setor. Então, gente, vocês imaginam isso? Assim, é um oceano de oportunidade. E, ó, pensa comigo. O advogado, ele está em todas as fases. Olha como a gente é importante. A gente está em todos os lugares. A gente está na Constituição, a gente está nos contratos de investimento, a gente está nas negociações com os fundos, a gente está no IPO. Eles precisam da gente para viabilizar o negócio. Então, assim, é muita oportunidade para vocês. Agora, vamos para o terceiro ponto, que é quem participa dessa jornada. Então, assim, a gente tem os estágios, né? No estágio inicial e no estágio mais maduro. E eu vou explicar rapidamente, tá? Porque no meu método você vai ver ponto por ponto, exatamente com uma série de detalhes, mas aqui a gente vai falar rapidinho, porque senão não daria tempo, né? A live ia ficar umas 50 horas de live. Então, a gente tem a incubadora. Incubadora é assim, é como se fosse a Magazine Luiza. Pega a empresa multinacional, ela cria dentro dela, dentro da instituição, um lab só para inovações. Então, vamos criar algo disruptivo, vamos criar alguma coisa que agregue e tal. Então, isso é a incubadora. Já a aceleradora é mais ou menos a mesma coisa, só que ela é uma instituição à parte. Então, por exemplo, eu, você e mais uma pessoa, a gente monta uma aceleradora e o intuito dela é mentorar as startups logo no estágio embrionário. Então, fornecer todo o suporte para que ela possa depois tracionar. O FFF não é nada de BFF, esses negócios não, tá, gente? É Family, Friends and Fools, que é família, amigos e tolos. Que significa o seguinte, tô ali na etapa que o MVP já tá mais ou menos ok, ou não, eu tô começando o negócio, então não tinha dinheiro para fazer o bootstrapping, que lembra, gente, o bootstrapping é tirar dinheiro do próprio bolso. E aí, o que eu fiz? Chamei meu pai, oi pai, tudo bem? Você tinha aí uns 100 mil reais para meu negócio é super bom, olha, pro aqui, vamos ganhar milhões aqui, confia em mim. Então, é mais ou menos isso que funciona o Family, Friends and Fools. A gente pega esse amigo ou um tolo que acredita na ideia, né, que a gente chama assim, para eles investirem e darem a primeira atacada. E aí, gente, vem um ponto importante, que é assim, quando a gente faz esse tipo de investimento, tem uma série de detalhezinhos e preocupações nas cláusulas contratuais, que não dá para passar aqui, mas que você vai ver no método, que assim, para fazer um contrato certinho, para que não tenha, a startup e os fundadores não tenham problema lá na frente, é importante fazer um contrato bem amarradinho, tá? E o anjo também, é outro que às vezes dá bastante problema, se você não tem muita familiaridade em fazer esse tipo de contrato. Mas também não se preocupa, porque eu vou te ensinar passo a passo quais as cláusulas mais importantes. Mas o que é a função do anjo? O anjo ele vai aportar um valor um pouco mais significativo, então assim, sei lá, 500, 600 mil reais, e ele vai também fornecer aquela questão do smart money. Então, o que ele faz? Ele fornece o aporte no negócio, mas também o networking que ele tem. Ele abre as portas em lugares que normalmente o empreendedor por si só não conseguiria acompanhar, não conseguiria entrar, não conseguiria ter acesso a pessoas-chave importantes, entendeu? Então, essa é a função do anjo. Agora,
Já no estágio um pouco mais maduro, a gente tem aí o Seed Capital, Venture Capital e Private Equity, que são também investimentos um pouco mais vultuosos. Então, Seed Capital aí, algumas empresas se reúnem para fazer um investimento, um aporte, então de 2 a 5 milhões. Venture Capital também. Venture Capital é um investimento de risco, né? A gente sabe. Então, a negociação costuma ser um pouco mais dura, porque esses fundos eles já são mais agressivos. E Private Equity é quando a startup já tem um faturamento relevantíssimo e está pronta para fazer aí quase um IPO, e o Private Equity entra. Então, eu pus aqui um slide para vocês, gente, que retrata muito, assim, é um esboço da jornada completa que o empreendedor, o advogado e, enfim, os agentes ali desse ecossistema, eles estão ali dentro dessa jornada, que é assim, a gente tem o estágio da validação. Por que ali está o Vale da Morte? Porque 70% das startups, elas quebram antes mesmo de validar o MVP. Isso por uma série de questões, principalmente jurídicas. Isso é importante você ter aí, é um argumento que você pode para captar um cliente seu. Você pode falar assim para ele, você sabia que a maioria das startups quebram por questões de briga societária? Aí o cliente vai falar, nossa, sério, tem um estudo assim, assado. E aí você vai falar para ele, vai falar aqui, ó, mas vem comigo que você vai fazer, eu vou te fornecer toda a segurança para você ter um contrato que não vai ter problemas no futuro. Então, enfim, mas voltando aqui, na parte da validação, é onde atuam, então, os anjos e o Family, Friends and Fools. Aí, gente, a gente tem o estágio seguinte, que é o famoso break-even, que é o ponto de equilíbrio. Então, a startup conseguiu validar, conseguiu sobreviver nesse primeiro período, ela vai para acionar. Então, vai ter aí outros agentes mais relevantes e vai fazer rodadas de investimentos. Então, você vê lá que tem série A, série B, série C, até o tão sonhado IPO, né? Porque, assim, todo empreendedor, o sonho dele é realizar esse IPO e ter um grande êxito e sair milionário, né? E aí, gente, o que a gente faz? Nosso papel nessa hora é muito importante, porque a gente tem que ter essa visão de mercado que desde o começo a gente tem que preparar esse empreendedor com mecanismos para que ele esteja protegido para um evento, um M&A ou um IPO. Porque se você não cria mecanismos de segurança, isso pode causar problema para o próprio fundador, e a gente já tem vários casos reais aí que a gente poderia estar falando aqui deles. Então, por que eu coloquei esse slide para vocês? Porque queria explicar primeiro que esses eventos de liquidez, eles são muito, muito procurados e almejados pelos empreendedores justamente porque dá muito dinheiro, todo mundo fica rico, o empreendedor fica rico, o advogado fica rico, todo mundo fica feliz. Então, assim, a gente participa. Fazer um M&A é muito legal, porque a gente participa aí, é duro, são várias noites, você quer dar uns tapas na pessoa, mas não pode, aí você tem que respirar, enfim, né? Você tem que chorar junto com o seu cliente, você não dorme, você grita, você fica meio neurótico, aí depois melhora. E quando dá tudo certo, é correr para abraço e sabe, muito legal. E isso eu quero que você vivencie também na tua carreira. Que você mude e tenha essa liberdade, essa tranquilidade de advogar para startups, porque é muito mais gostoso do que você ficar atrás da pilha de processos ali, procurando qual prazo que você tem que fazer hoje e tal. Mas, enfim. E aí eu queria colocar aqui para vocês alguns motivos para a gente fazer o exit, né? Então, a gente tem aqui 4 que eu pus para vocês, que é ou venda estratégica, ou quando a gente recompra a participação, seja por uma controladora ou pelo acionista majoritário, enfim, ou quando a gente faz essa venda da participação, ou quando a gente faz o IPO, né? Então, pensando nisso, o que eu queria passar para vocês? Que a gente tem alguns instrumentos durante essa jornada que vocês viram aí do empreendedorismo, né? Desde quando o investidor, o empreendedor, ele abre a startup até M&A e IPO. Então, eu queria falar aqui para vocês sobre 3 instrumentos que são, assim, essenciais. Lógico que, assim, a gente vai falar de inúmeros contratos no método, a gente vai falar com detalhe cada ponto, mas
Vai ficar, com certeza, vai ficar milionária. E bora lá, Tícia, é isso aí. Tá animada? Porque, ó, aqui, assim, a tendência é só aumentar. E eu falo para vocês, gente, é assim, vocês têm muita demanda nesse mercado e pouco advogado especializado, porque é um mercado novo, é um mercado, assim, relativamente novo, que, primeiro, a gente não tem isso na faculdade de Direito. Então, vocês já pararam para pensar isso? Primeiro, beleza, mas como é que eu vou me capacitar se não tem? Lógico, tem, por exemplo, eu fiz o curso na INSPER, eu fiz várias outras coisas, mas assim, é no dia a dia. Então, como eu tive essa chance de mentorar pessoas e dar aulas, falei, puxa, por que não eu criar o meu método, onde eu passo tudo com muito carinho, pensando em cada detalhe que eu quebrei a cara, eu fui lá, e passar já mastigado para você, eu abri o caminho para você. Então, é por isso que você está aqui comigo, porque você quer aprender, você tem essa sede de aprender. Eu tenho certeza que você vai chegar lá, todos vocês que estão aí. E então, pensando nesses 3 instrumentos, eu queria dizer para vocês o seguinte, que o primeiro é o próprio contrato social e o acordo de sócios, porque já nele, o contrato social, todo mundo sabe que até o contador faz, a gente fica meio puto com isso, mas assim, não tem como, né? Vai lá fazer com o seu contador. Você vai cobrar tudo isso, doutora? Fazer um contrato? Então, é fazer com o Google. E depois, quando é merda, você vem que eu te cobro 5 vezes mais. E assim, gente, é assim. Vocês têm que aprender a se posicionar, entendeu? Porque vai ter gente que vai desmerecer o seu trabalho, os seus anos de estudo, seus sofrimentos, enfim, tudo que você passou aí. Mas você tem que aprender a se valorizar. Então, pensando no contrato social e no acordo de sócios, o porquê que é importante? Porque o acordo de sócios é um dos mais importantes na vida do empreendedor. É como se fosse a Constituição Federal do empreendedor, onde vai ter todas as regrinhas que ele vai seguir, que vai reger a sociedade dele. Então, é muito importante a gente ter questões aí de voto e veto, de distribuição de dividendos, se vai ter ou não vai ter, quem que vai fazer o quê. Eu posso parar de trabalhar se eu quiser? Vou ficar 5 meses de boa aqui. Sabia que você pode, se quiser? Não está previsto no acordo de sócio, nada disso. Então, assim, estabelecer cada detalhe, mecanismo de saída, drag tag alone, lockup, não compete. Gente, uma série de cláusulas que a gente vai ver detalhadamente. É super importante você ter isso. Propriedade intelectual, tudo isso é muita coisa, né, gente? Mas, assim, não fiquem preocupados que tudo isso vocês vão aprender, assim, detalhadamente. Então, esse é um primeiro instrumento que eu queria passar para vocês. O segundo instrumento é o contrato de vesting. Ou é um mecanismo que a gente pode colocar dentro de um outro contrato também, mas que pode ser um contrato somente de vesting. E o que é o vesting? O vesting é uma maneira de você reter um talento de um colaborador-chave da tua sociedade, mas que você, como uma bela startup, sabe, não tem aquele dinheiro para pagar o que o mercado paga. Então, o que você faz? Você oferece para ele uma participação societária em troca do cumprimento de algumas métricas. Então, pode ser tempo, vocês, entre as partes, vão estipular, e esse período de provação, que ele vai estar lá tendo que atingir essas metas, a gente chama de cliff. Então, assim, não tem segredo. Vamos pensar assim, ó, depois vocês me falam aí se vocês estão entendendo, mas você não tem dinheiro para pagar e quer aquele colaborador-chave. Então, o que ele vai fazer? Ele vai vestir a camisa e é uma maneira de incentivar ele para que ele fique com você. Então, é uma maneira de retenção de talentos mesmo. Poxa, eu não vou te remunerar o suficiente, mas olha só, se você ficar comigo, minha empresa vai dar certo, eu vou te oferecer uma participação societária, aí você vai ter o equity, e equity a gente sabe que é o que dá a riqueza para a gente, né? Então, quanto mais equity, melhor. Então, o vesting é basicamente isso, e a gente vai ver com mais detalhes, obviamente, né? E o mútuo conversível. O mútuo conversível é assim, eu costumo chamar de Frankenstein jurídico, que eu tenho muito amor por ele, mas é um contrato de empréstimo conversível em participação societária. Nada mais que isso, gente. Como a gente não tem um instrumento adequado aqui no Brasil, a gente tropicalizou algumas coisas lá dos Estados Unidos, tentando encaixar para um contrato de investimento dessa maneira. Então, a gente foi ali, ao longo dos anos, moldando ele tem uma série de detalhes, por que a gente utiliza mais o mútuo conversível? Questões tributárias, enfim, mas aí vocês têm que observar muito bem
aqueles mecanismos que eu falei para vocês, tag drag alone, lockup, não compete, tem várias questõezinhas que na prática, tá, gente, assim, tudo isso a gente ouve falar, mas é na prática que a gente vivencia. Só quando o problema, quando já deu a merda, você fala, gente, como é que eu vou resolver isso? Aí é que o negócio que você fala, meu, vamos fazer esse negócio, porque não tem jeito, você só aprende praticando. Por isso que você pode estar pensando aí agora, nossa, meu, que legal, a Adriana tem bastante experiência, tal, esse método aí deve ser interessante. Mas não adianta você se capacitar e não executar, não falar, não fazer, não praticar aquilo que eu estou te ensinando, tá? Então, eu preciso que você se comprometa aqui comigo, que você está apto, que você vai praticar o que você vai aprender. Então, gente, assim, só esses instrumentos são temas de 3, 4 aulas seguidas lá no método. Assim, a gente já está finalizando a live, tá? Eu só queria a atenção de vocês mais 5 minutinhos para falar um pouquinho do meu método, né? Então, eu vou passar um slide para vocês entenderem um pouquinho o que vocês vão aprender comigo. Então, eu fiz um compilado com tudo que eu vivenciei e eu tentei passar para vocês de uma maneira simples, objetiva, didática e que vocês entendam, assim. Eu vou estar à disposição de vocês para tirar as dúvidas, lógico, mas que vocês entendam de verdade o que é cada contrato, o que é cada terminho desses, MOU, NDA, sabe, essas coisas. Você fala, gente, isso aí é o quê? É de comer? É a primeira vez, gente, eu tenho uma história engraçada para contar. Tem várias, né? Mas uma delas, até isso não estava no script, mas eu vou contar rapidinho, que é a primeira reunião que eu fiz com o meu irmão e o Vinícius, aliás, se vocês tiverem, beijo para vocês, a gente sentou e tava lá, e eles, não, porque a gente vai captar os leads, e a conversão, e o CAC, e o churn, e o lifetime value, e eu, gente do céu, o que esses meninos estão falando? Aí eu falei, gente, assim, se você não sabe o que é CAC, churn, turnover, lifetime value, não tem problema, você vai aprender tudo isso comigo. Mas, assim, a primeira palavra que eles falaram foi lead. Lead, a gente vai captar os leads, tudo lead. E eu falei, gente, eu não sei o que eles estão falando. Aí, sabe, você faz aquela cara de samambaia. Nossa, não, tô plena. Claro, entendemos perfeitamente. Aí, depois, quando eu saí da reunião, a gente falou, eu virei pro Michel, meu, que lead? Foi muito engraçado, porque imagina, 11 anos atrás isso, a gente não tinha esse conhecimento nenhum, então foi muito engraçado. E assim como eu não entendia nada, e você que está aí nesse universo e que também não sabe, hoje a gente tem muito mais material, né? A gente pode aprender, mas assim, não se preocupa, porque são coisas que não é um bicho de 7 cabeças, tá? Então eu peguei tudo isso com muito carinho, assim, eu fiz com muita dedicação para ensinar para vocês e, assim, pôr na cabecinha de vocês que a Advogar Startup não é um bicho de 7 cabeças, é uma coisa legal, é uma coisa divertida, enfim. E vamos falar aqui mais um pouquinho sobre... Mas eu não vou ficar falando tudo também, porque é muita coisa, né, gente? Mas, assim, vocês vão aprender sobre a estruturação societária, quais os riscos envolvidos, vocês vão ter... Por exemplo, se eu faço um contrato de cessão de software, poxa, o que é isso? Como é que eu faço um contrato com o dev? Quais são as cláusulas que eu tenho que me preocupar? Então, assim, isso são coisas que você vai tudo aprender lá no método e que você não precisa se preocupar também. E também pensei em colocar coisas que vão fazer a diferença, vão tornar você um profissional diferenciado, que é os aspectos trabalhistas, tributários do consumidor, questões da LGPD, marco legal. Então, assim, tem bastante conteúdo para vocês aprenderem. E aí, assim, eu sei que você deve estar pensando assim, puxa, legal, Dri, eu até achei interessante, se eu fosse advogado ou se eu fosse empreendedor no começo, eu até queria fazer parte dessa comunidade aí, gostei. Mas deve ser caro, né, esse negócio aí. Então, aí é que eu queria chegar no ponto, tá? Só mais 5 minutinhos da atenção de vocês, eu prometo que vai ser bem rápido e vou mandar os slides para vocês, porque eu quero ver vocês lá se capacitando e quero fazer parte desse desenvolvimento aí de vocês, tá bom, gente? Te pergunto, se você fosse pagar uma pós, um MBA, quanto você acha que custa isso aí? Quanto você acha a pós no INSPER, enfim? Manda aí no chat para mim, se vocês... Não sei quem que tá aí me vendo, mas assim, vocês fazem ideia quanto custa, mais ou menos? Mas também, se não fizer, não tem problema. O que eu te falo é uma coisa, que vai ser um valor bem menor do que você está imaginando. Por quê?
porque é como se fosse o preço de uma pizza sua do final de semana. Você e teu namorado, ou você e a tua família vão sair para jantar, vocês gastam lá X. É isso, gente. Então, assim, é um preço muito bacana. Por que eu estou fazendo isso? Você vai falar, poxa, meu, assim, ela está fazendo a vida inteira dela, tal, no método que ela quer ensinar para a gente, tal, mas por que ela está fazendo isso? Porque, primeiro, eu quero que você seja o melhor advogado startup, melhor que eu, reconhecido nos jornais, milionário, com seus IPOs, fazendo vários M&As. Quero ver você rico. E também porque o que acontece? Eu quero que você saia do meu método assim, puxa, eu de fato entendi o que é essa bagaça que eu não entendia. Então é isso, eu quero que você aprenda do mesmo jeito que eu queria que alguém tivesse feito para mim. Se eu tivesse um curso que alguém já trilhou tudo isso, eu, puxa, tivesse a chance de aprender com essa pessoa, eu gostaria muito de ter tido essa oportunidade. Mas eu vou te passar aqui, então, o valor do curso. O valor do curso, ele tá R$ 1.990. Mas, como vocês que estão aqui comigo, que me deram essa oportunidade de apresentar esse meu método para vocês, que aprenderam um pouquinho comigo, que tiveram essa curiosidade, eu vou fazer um desconto para vocês, porque vai ser a minha primeira turma. Então, vocês estão acreditando no meu trabalho, estão acreditando em mim. Então, eu faço questão de dar esse desconto para vocês. Então, vai ser um desconto de R$ 500, que você pode parcelar em 12 vezes de R$ 124,75. Gente, falei, é o preço de uma pizza. É o preço de um jantar aí que você imagina o quanto que vale você transformar o seu diploma de direito e aliar ele a um universo de tecnologia disruptivo, onde você vai ter liberdade, você vai estar trabalhando num lugar assim que você vai ter empreendedores com mindset diferenciado, que vão te colocar para cima, você vai participar de reuniões, vai participar Você pode ter, inclusive, a oportunidade de participar de empresas, de startups que mudam a sociedade como um todo. Imagina o advogado do Uber, do iFood, todos esses advogados, eles mudaram, enfim. E aí, gente, é isso. Aí você pode estar se perguntando assim, Adriana, beleza, tem desconto, mas não sei ainda, não tô muito, você não me convenceu muito, não. E aí, então, tem o link no chat também, tá, gente? Então, estão me falando aqui, o pessoal tá bem bravo. Mas, enfim, é o link no chat. E faz boleto também, tá? É isso. Se vocês quiserem, vão tirando suas dúvidas aí, tá, gente? E aí, o que eu queria dar de presente para vocês também? Calma que não acabou, tem uma coisa muito mais legal que isso. Não só você vai ter essa oportunidade de participar comigo dessa primeira turma por um valor abaixo, assim, nossa, é super, eu tô te entregando a minha vida aqui, profissional, que eu quero te ajudar de verdade, assim, eu me preocupo muito, quem me conhece sabe, eu falo pra caramba, eu sei, mas eu gosto de escutar também, eu me preocupo muito com as pessoas, então, eu gostei muito de dar aula lá na área de membros de um cliente querido meu, e gostei de mentorar startups e advogados, e falei, puxa, tô animada, vou fazer isso. Então, assim, é a minha primeira vez, eu tô sendo transparente aqui com vocês, mas eu coloquei tudo que eu acho que vocês vão precisar compilado para que vocês realmente saiam do curso preparados para assessorar qualquer startup, porque é o que eu aprendi na prática que eu gostaria que tivessem me falado, porque uma coisa é na teoria, na prática é bem diferente e você sabe muito bem, né? Você que é estudante de direito ou advogado sabe que uma coisa é uma coisa, outra coisa, veja bem, né? Que a gente gosta muito de dizer esse termo. Então, eu preparei uma outra surpresa para vocês. Os 10 primeiros inscritos, mas olha, só os 10, porque senão também eu não consigo atender todo mundo, vão ter uma mentoria online de 1 hora comigo, exclusiva, individual, onde você vai poder tirar todas as suas dúvidas, tudo que você quiser em relação à carreira, dúvidas de startup, eu vou poder entender um pouquinho melhor você,
para poder te mentorar durante essa 1 hora. Então, gente, não perca essa oportunidade, porque são os 10 primeiros só, hein, gente? Eu quero muito mentorar vocês, eu quero muito que vocês sejam meus aluninhos do coração e que eu ajude vocês a ganhar muito dinheiro, porque é isso que vocês querem, né, gente? Ganhar dinheiro assessorando startups. Então, vamos lá, vamos começar a pôr a mão na massa. Mas não acabou, pô, eu sou muito legal, né, gente? O organizador aqui, ele falou para mim, não, você não vai fazer isso. Eu falei, vou fazer, porque eles merecem, é a minha primeira turma. Eles estão acreditando em mim. Eu vou fazer mais um presente para eles. Poxa, Adriana, além da mentoria, você vai fazer mais? Vou fazer mais. Eu vou dar mais um bônus de 5 aulas que são super essenciais para você entender, não o universo das startups, mas a visão que eu precisei desenvolver para ser uma advogada completa, porque eu vou te ensinar como advogar para startups, sim, mas eu vou te ensinar também a ser um advogado que é dono do próprio nariz e tem o posicionamento. Então, eu vou te ensinar. A duração e frequência do curso é o seguinte, o curso, ele vai estar disponível na plataforma durante 2 anos. Então, você pode assistir de qualquer lugar, em qualquer hora, e aí os módulos são 12 módulos e eles vão ser liberados aos poucos, tá? Para você ter a oportunidade de assimilar esse aprendizado e ir tirando suas dúvidas comigo, porque a gente vai criar uma comunidade e eu vou estar ali sempre disponível para vocês, para que vocês estejam engajados em aprender de fato, tá, gente? Então, esses bônus são justamente para vocês desenvolverem esse outro lado empreendedor do advogado, que eu precisei desenvolver. Então, são 11 bônus que eu vou pôr aqui no slide para vocês verem. É assim, ó. 11 passos para estruturar uma empresa sólida. Então, assim, não é 11 passos jurídicos, não. 11 passos para você abrir o seu negócio. O que você precisa pensar? Se você fosse abrir um negócio hoje, mesmo se fosse um escritório de advocacia, que fala, eu vou largar tudo. É assim, ó, não estou falando para você largar tudo, tá? Se você hoje tem um trabalho que você está infeliz, continua nesse trabalho, mas o que você faz? Já vai se capacitando para que você possa conseguir o teu primeiro cliente e falar, tchau, um abraço, agora eu vou ser dono do meu próprio nariz. Porque, gente, eu garanto para vocês que não tem nada melhor do que você ter essa liberdade de fazer o que você quiser fazer e ter pessoas ali que inspiram você e você inspira elas. Então, eu não tenho nem palavras para dizer isso. Eu acho que se eu hoje trabalhasse no escritório, como eu trabalhava antes, eu ia ser a pessoa mais infeliz. E assim, eu quebrei muito a cara, eu aprendi muita coisa, eu tive muitos dissabores, eu perdi um grande amigo por causa de sociedade, eu aprendi muita coisa na prática também. Mas eu faria exatamente tudo de novo. Tudo. Eu não mudaria nada na minha trajetória, porque a gente está sempre aprendendo. Então, esses bônus eu faço questão de passar para vocês, porque eu acho importante. Além dos 11 passos, os 4 pilares do marketing jurídico. Porque, gente, a gente tem essa ideia de que o advogado... não, as pessoas que têm que chegar até mim. Isso aí já era. Isso aí é coisa de advocacia 1.0, não é nem 2, nem 3, nem 4.0. É coisa de gente que não vive nesse planeta Terra aqui. Vocês têm que aprender a se posicionar. Como que eu vou captar esse cliente? Como que eu preciso me posicionar nas redes sociais? O que eu tenho que fazer para que as pessoas me reconheçam como advogado startup? Então, eu vou te ensinar algumas questões chaves ali que são importantíssimas para a tua trajetória. Funil de vendas. Putz, que coisa chata, funil de vendas. Gente, todo mundo vende. A vida é venda, a gente está sempre se vendendo. A gente sempre está vendendo o nosso peixe. Então, é importante você entender esse processo de funil de vendas, como que ele funciona, quais os gatilhos mentais que a gente utiliza, porque tudo faz parte de uma técnica. É tudo uma grande encenação que a gente faz para que a gente consiga, de fato, o nosso grande objetivo, que é fechar a venda. Então, eu vou te ensinar também esses passos. Técnicas de negociação. Gente, vocês podem ler livro, vocês podem fazer curso, sei lá, e só disso, mas assim, nada como o dia a dia de você sentar na mesa de reunião e ter a prática. Que a primeira vez vai tremer que nem vara verde, vai falar, nossa, eu não sei fazer isso aqui não. Você fica meio gago, né? Mas com o tempo você vai ver que vai se tornando uma habilidade natural sua. Você mais escutar do que falar, você entender a linguagem corporal da pessoa,
a maneira com que ela fala, você cria aquele rapport. Então, são técnicas que a gente vai aprender para que você possa ter sucesso, seja no fechamento de contratos com os seus clientes, seja com o seu próprio cliente, cuidando dos interesses dele num grande M&A, por exemplo, tá? Então, por isso que eu faço questão de fazer essas aulas para vocês, além da advocacia para startup, que, nossa, gente, é muito módulo. Eu não sei se vocês vão gostar, não sei se vocês querem uma coisa mais simples, porque, como vocês aqui, eu estou testando também, então, eu quero muito feedback de vocês, porque talvez seja uma coisa que fique muito complexa, e eu posso dividir em dois, três cursos, enfim. Se vocês quiserem uma coisa mais básica, também posso fazer, mas aí eu conto com a opinião de vocês também, é muito importante para mim. E por último, mas não menos importante, acredito que o mais importante, como precificar os seus honorários, porque, nossa, no começo eu não tinha a mínima ideia como que fazia. E assim, há uma série de detalhes que você tem que se atentar para que você precifique os seus honorários de uma maneira que você não vai ter que pagar para trabalhar, então você tem que pensar numa série de coisas. Então, gente, tá aí todos esses bônus para vocês. O próximo slide é a mentoria com os 10 primeiros inscritos, que eu quero muito ter a oportunidade de mentorar vocês. E aqui tem o valor, né, do que você gastaria aí se fosse só os bônus, o método, e, enfim, por 12 parcelas de R$ 124. E antes de finalizar tudo, eu juro que é só mais 3 minutinhos, eu queria muito que vocês ouvissem aqui alguns depoimentos de pessoas queridas que eu já tive, eu tive que selecionar 4, mas assim, tem um monte de gente aí que a gente tem experiências, mas eu queria que vocês ouvissem um pouquinho do depoimento deles, o que eles têm a dizer. Então, pode passar aí, produção? O primeiro, quem é? O primeiro, Breno Perrucho. Não sei se vocês conhecem ele é um cliente muito querido. Ele é fundador de Jovens de Negócios, ele tem várias outras iniciativas e ele tem esse recadinho aí para vocês. Você não tem ideia da repercussão que a aula da Adriana teve na minha área de membros. Foi insano, os alunos adoraram. Ela tem uma habilidade única de conseguir trazer conteúdo que parece complexo, uma coisa simples, sabe? Que é absolutamente pertinente para a vida de todo mundo que quer se desenvolver. Então, eu não sei o que você está fazendo perdendo seu tempo aqui vendo esse vídeo, quando você poderia estar clicando no botão que você vai encontrar aqui embaixo para você se inscrever na próxima turma da Adri. Beijos. Então, gente, só mais 3, rapidinho. O segundo é o Geraldo Marques, e ele tem uma aceleradora, também ele trabalha lá, ele é um dos acionistas no programa de Batalha das Startups, criou um fundo de criptomoedas, e vamos ouvir o recadinho dele. Bom, você que está assistindo esse vídeo, que tem interesse em participar do curso que a Adri vai promover, olha só pessoal, eu sou dono de uma aceleradora de startups, eu vi o quanto foi produtivo e o quanto ajudou as startups lá da aceleradora de Nova Hub, a mentoria que a Adri deu para eles, além da mentoria, foi mais uma assessoria e dando os melhores caminhos para uma startup conseguir performar, entender a sua linguagem, entender esse mundo novo. E às vezes, principalmente, como a lei às vezes não consegue acompanhar a dinâmica das startups, ter uma advogada que tem essa dinâmica que a Adri tem faz toda a diferença. Então, recomendo, aconselho, se inscreva no link aqui que tenho certeza que vocês vão gostar. E é isso, gente. Tem mais 2, rapidinho. O outro é o Guilherme Husdorf. O que me ligou, teve a ideia louca, vou abrir a startup e ver o que ele tem para falar. Olá, eu sou o Guilherme, sou empreendedor há mais de 12 anos, fundei 3 empresas, vendi 2 delas e tive a oportunidade durante todo esse tempo de trabalhar com uma excelente advogada do meu lado, a Adri. Ela me assessorou nos momentos mais decisivos, nos dias importantes da minha trajetória profissional. Eu estou muito feliz que ela decidiu organizar todo o conteúdo e passar todo esse expertise que ela construiu durante anos de carreira para frente. E eu acho que você tem uma oportunidade incrível de aprender com um advogado na prática, que sabe o que é uma startup, que entende as realidades e os diferentes estágios de um negócio digital. Eu passei por todos eles, acreditem. E eu tenho certeza que vai ser uma oportunidade incrível para você aprender na prática e poder exercer aí uma profissão que, ao meu ver, é o futuro, tá? Negócios digitais com alto potencial de escalar. Aproveite e tenha certeza que a Adri é uma excelente professora e que irá passar os melhores conteúdos para você.
E o último é o Ravi Gama, ele tem uma empresa chamada To Find, ele é gestor, então ele faz a gestão de vários fundos de investimento, a gente já trabalhou juntos, então vê aí o que ele tem para falar. Fala pessoal, estou aqui direto do curso de Gestão 4.0 para indicar para você um curso de advocacia descomplicado. Segue a Adriana Riesdorf, é o maior escritório de advocacia para startups, focado numa advocacia descomplicada, uma linguagem que ela traduz como ninguém. Ela fez uma mentoria para mim no Inova Hub, a aceleradora de startups da Record, e foi uma aceleração incrível, onde todos os mentorados entenderam de forma prática e dinâmica o que é a parte jurídica do negócio e todas aquelas sopinhas de letrinhas da parte jurídica de sua startup. Então você que é advogado, quer fazer um curso de startups, sobe aí, procura a Adriana Riesdorf, que ela é top do mercado. Obrigado. Gente, então é isso, olha, acabou a live, eu sei que foi muito comprida, mas espero que eu tenha cumprido a minha missão de passar um pouquinho dos conceitos para vocês. Eu vou ficar muito feliz se vocês quiserem fazer parte desse método, porque assim, gente, tecnologia é agora, não perca tempo, porque depois o timing passa e aí os advogados já se qualificaram e você perdeu a vez. Então, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou ficar aqui à disposição para tirar. Se não, eu vou disponibilizar o link aqui das inscrições. Eu espero que vocês sejam um dos 10 primeiros, porque eu quero muito mentorar vocês e eu espero vocês lá. Tchau!